Muito bom. Vamos lá. Olá, boa tarde. Meu nome é Gustavo e eu tenho duas perguntas para o senhor. Vamos lá. Alguns anos atrás, o setor de aviação sempre esteve em alta, porém os investidores sempre diziam que era um setor que não era bom para investimento. E a primeira pergunta é se o senhor concordou a esses tempos atrás, se ainda concorda com esse setor. E agora os setores que estão mais em evidência são o setor de tecnologia e dos bancos digitais. E o que o senhor tem a falar também sobre esses setores? Obrigado. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que setores novos, eles são setores que constituem uma certa atração. Evidentemente, você precisa ir avaliando o desempenho desses setores e a perenidade deles, porque a questão da tecnologia é uma coisa que muda com tanta velocidade que você acaba tendo, às vezes, problemas de prosseguir avaliando, está entendendo? Eu lembro um amigo, o Lírio Parisotto, ele tinha uma empresa que, esqueci até o nome da empresa, e ele fabricava um disquinho, né? A tecnologia foi tal que ele acabou tendo um problema e parou. Então, as empresas de tecnologia, elas têm uma mutação tão frequente e tão permanente que você precisa ficar atento a essas mudanças. Não é o mesmo que você, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem característico. Não é a mesma coisa que você comprar uma ação da Klabin, por exemplo, né? A Klabin é uma empresa que tem a terra, ela pega uma sementinha, coloca, forma uma mudinha, amplia essa mudinha, coloca a mudinha na terra, essa mudinha se transforma numa árvore, essa árvore ela se transforma numa pasta mecânica, onde ele faz o papel de embalagem, tá certo? Do papel de embalagem ele faz o papelão, do papelão ele faz a caixa e é o produto final. E o que acontece? Ele vai pegar novamente o grãozinho, vai fazer o mesmo processo. Então isso é uma sustentabilidade que não vai mudar, está entendendo? Ao passo que as ações de tecnologia, as fintechs, por exemplo, você não sabe até quando ou até onde elas podem suportar um desempenho mais ativo do mercado. Essas empresas estão agora sendo priorizadas e nós temos que considerar também o seguinte: as grandes instituições também estão navegando nessa mesma situação, nessa mesma trajetória. Se você for pegar os grandes bancos hoje, eles reduziram substancialmente as suas agências e estão procurando fazer com que você, eu e todos nós sejamos funcionários deles sem ganhar nada. Tá certo? A partir do momento que o banco criou lá para você se atender automaticamente, né? Você passou a ser um empregado do banco, sem remuneração. Antes você ia no guichê, pagava, tinha um funcionário. E assim, essas mudanças, elas vão ocorrendo sem que haja uma percepção geral, tá certo? Então, eu acho que as empresas, as fintechs, que são novas agora no mercado, e as próprias empresas de tecnologia, a gente vai ter que apurar um pouco mais, vai ter que examinar com mais profundidade a longevidade dessas empresas, tá certo? Não sei se consegui explicar a diferença entre um e outro, ok? Quero ver agora quem vai ter a sorte de fechar, fazer a última pergunta para o Barsi. Capricha nessa, hein, pessoal? Oi, Barsi, boa tarde, tudo bem? Sobre as ações da Eternit, que sofreram muito nesses últimos anos, não sei se foi pela questão sustentável, pela telha de amianto e outras questões de mercado, porém você tem essa ação na sua carteira, pelo que eu pude entender, e quais são as perspectivas positivas com relação a essa ação nos próximos anos que você vê? Olha, eu vou dizer um negócio para você, o seguinte, nós estamos, como acionistas grandes, num período chamado período de silêncio, xarope, está entendendo? Então, eu não posso agora formular prognósticos, nem, está entendendo?
porque eu estaria criando um problema para quem é da administração e está diretamente ligado a mim. Mas eu vou dizer só uma coisa para você: eu não compraria. Só isso. Acho que o recado foi dado, né? É objetivo, tá entendendo? Tem que ser. Barsi, para a gente foi uma honra te receber aqui. Tudo bem, acabou. Quer escolher alguma pessoa aqui para fazer uma pergunta? Vamos pegar de surpresa? Como? Vamos pegar uma pessoa aqui de surpresa para fazer a última pergunta? Quem quiser formular pergunta, está à disposição. Eu fico feliz porque todos estão esclarecidos, então todos seremos né, participantes do mercado de uma forma mais ativa, tá certo? Para a gente que é uma honra. Vamos lá. Última pergunta. Não entendi. Se o senhor pudesse comprar só uma ação hoje na Bolsa, qual que seria? Essa até eu quero ouvir agora. Só uma ação? Bom, eu prefiro comprar 1 milhão. Você quis dizer de que empresa, né? Tem inúmeras empresas que estão em preços favoráveis, não é isso? E você falar vai movimentar o mercado amanhã. Como? Estaremos cientes disso. Não, eu acho que existem inúmeras empresas que ainda ostentam um bom posicionamento. Eu vou dar uma comparação. Hoje uma ação do Banco do Brasil está custando R$46, R$47. Uma ação do Banco Santander custa R$21. E ela produz o quê? Produz um yield parecido com o do Banco do Brasil. Então, o que acontece? Se você, com o dinheiro de uma ação do Banco do Brasil, você pode comprar 2 do Banco Santander, você vai dobrar o seu yield. Esse é o dividendo comparativo, tá certo? Então, o Banco Santander, na minha opinião, é um papel que ele ostenta a condição de você comprar, tá certo? Um outro papel que eu aprecio bastante, na verdade, eu aprecio o setor, que é o setor de energia elétrica. O setor de energia elétrica, ele tá dimensionado em 3 posicionamentos: geração, transmissão e distribuição. Eu contemplo como o mais generosa o retorno, a transmissão. Isso também, porque depois de avaliar bastante, há muitos anos atrás, um cidadão chamado Souza Dias, um dos maiores e melhores engenheiros elétricos do país, que acabou sendo inclusive presidente da CESP, ele transmitia isso. Ele dizia o seguinte: olha, Barsi, o filé mignon do setor da energia elétrica é o setor de transmissão. Por quê? Porque o setor de transmissão, você tem o quê? Você tem um cliente que você recebe e você tem 1 ou 2 clientes que você transmite. Não é como a distribuição, que você recebe de ou mais de e tem 1 bilhão para você distribuir, 1 bilhão de... Então, a operação é uma operação mais consistente, né? Então, as empresas do setor de transmissão, elas são simpáticas. E, particularmente, uma empresa que os senhores devem passar na porta, quem vai para Atibaia, Mariporã, passa na porta da empresa, onde tem do lado direito da Fernão Dias, tem um aviãozinho lá, e tem uma empresa que vende ônibus usado, tem uma estrutura de transformação, é da Transmissora Paulista de Energia Elétrica. A Transmissora Paulista de Energia Elétrica é uma empresa cujo controle é colombiano. É uma empresa chamada ISA que controla essa empresa. E eles são criteriosos na distribuição de dividendos. A empresa veio numa performance de mais ou menos nos últimos 6 anos. Ela partiu de mais ou menos 14, 15 reais e chegou até 80 reais. Agora que ela chegou nos 80 reais, ela produziu um desdobramento, ou seja, ela converteu a sua base acionária numa posição 3 vezes superior. Então, quem tinha uma ação passou a deter 4. É claro que o preço ele também foi dividido por 4. Então, ela estava, acho que, R$ 78 quando produziu esse desdobramento,
e ela passou a custar 19, certo? Então, o sentimento que a gente alimenta em relação a essa empresa é qual? É aquele que o que foi constante no passado é provável no futuro. Então, ela veio num evoluir e ela já, nesses últimos 4, 5 meses que ela produziu esse desdobramento, ela já evoluiu de 19 para 22, 23. Então, ela já está mostrando que o desempenho dela provavelmente talvez seja idêntico ao que aconteceu no passado. Então, é um papel que você pode alimentar a esperança de uma valorização, ao mesmo tempo que você tem o quê? Que você tem uma perspectiva boa de dividendo. Então, pelo menos, esses dois papéis, eu acho que são papéis de setores diferentes, setores perenes, né? E que ostentam uma condição de sustentabilidade. Ok? Senhoras e senhores, esse foi o mestre Luiz Barsi. Agradeço, né? Muito obrigado mesmo.